Bom dia, meus amigos do YouTube. Meu nome é Paulo Coelho, canal Cruzada Viva. Um forte abraço para meus amigos ateus, céticos, agnósticos, livres pensadores, deístas e ufólogos. Hoje vou falar aqui sobre um vídeo sobre a suposta volta do Jesus bíblico, né? Que os cristãos esperam há 2018 anos, esperam a volta desse ser imaginário, né? E se passar mais 2000 anos, vão continuar esperando, né? Se essa religião não morrer de uma vez, né? Assim como todas as outras que passaram. O cristianismo, lá compilado lá nos concílios de Creta, Nicéia, principalmente de Nicéia, né, pelo imperador Constantino, criou o mito Jesus, e até hoje o pessoal espera a volta desse mito, que jamais voltará por uma simples razão. Ele não foi para lugar nenhum, porque ele não é história, ele é apenas mito, né? É plágio de outros que já existiram antes, né? Como Horus e no Egito e por aí vai. Então, os cristãos primitivos, pessoal, acreditavam já naquela época em que supostamente o Jesus estava aqui, que ele voltaria naquela época, sabe? Não é o que dizem hoje, né? Você vive sua vida toda, você nasce e lhe é impregnado na cabeça que Jesus está voltando, né? Você passa a sua vida toda, isso eu estou falando para cristãos, né? Que passam a vida toda, né? Acreditando naquela volta daquele ser imaginário, vão morrer, seus filhos vão morrer, você vai impregnar na cabeça dela a mesma coisa, seus netos vão morrer, bisnetos, e esse Jesus jamais voltará, né? Porque ele não existe, simplesmente isso, tá? Ele é apenas uma crença. É para aqueles que preferem crer ao invés de estudar, tá? Pelo menos a história da religião deles, né? Há pessoas muito estudadas, formadas em várias áreas, né? Medicina e tantas outras, mas quando se trata de religião, é um completo ignorante. A única coisa que sabe é que existe um Deus que às vezes não sabe nem o nome dele, existe um Jesus que não sabe como ele foi criado, e aí prefere se manter ali na mentira confortável. Tá bom assim, deixa como tá e fica por isso mesmo. Mas vamos esclarecer para você que o Jesus bíblico jamais voltará dentro da própria Bíblia, porque eu já fiz algum vídeo antes, mas não fui muito específico. Hoje eu vou mostrar diversos trechos onde você vai perceber claramente, com a mente fora do casulo religioso, que Jesus jamais voltará, meu amigo cristão. Tá bom? Vamos lá. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Vamos lá. Não deixando a vossa congregação, como é de costume de alguns, antes demonstrando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai se aproximar aquele dia. Isso aqui foi falado em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixando a vossa congregação como é de costume. Você vê que naquela época, isso aqui é uma armadilha bíblica, que naquela época o pessoal já deixava a congregação, já percebia que era uma farsa. Então, para impor medo nas pessoas, eles jogavam isso aqui, ó. Não deixe, por quê? Porque vai se aproximar aquele dia. Está se aproximando aquele dia. Vê aí? Isso aqui é a armadilha bíblica para manter você preso no medo. E preso dentro da religião através do medo. Tire o diabo de dentro da igreja que você vai ver que a religião morre. O diabo é o principal instrumento usado pela igreja, tanto que ele não existe na própria Bíblia. Ele foi criado e uma mal interpretação deixaram de propósito. Hebreus capítulo 9, versículo 26. Mas agora na consumação dos séculos, uma vez que se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Olha, consumação dos séculos. Agora na consumação dos séculos. Sempre é agora, você vê, agora na consumação dos séculos, ou seja, no fim dos séculos. Tá? Isso naquela época, 2000 ou 20 séculos atrás. 2000 anos, 20 séculos atrás. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lidera, para mostrar aos seus servos, leia-se escravos, para mostrar aos seus escravos as coisas que brevemente devem acontecer. Brevemente devem acontecer. Brevemente.
Isso escrito há 2000 anos, lembrando, tá? Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Tá? Apocalipse 3:11. Venho sem demora. Apocalipse 22:12. Eis que cedo venho. Apocalipse 22:20. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Apocalipse 22:30. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Repete. Veja aqui, Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8. Portanto, irmãos, sede paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba as primeiras chuvas. Sede vós também paciente. Fruto da terra não demora 2000 anos não, viu, Jesus? Só para lembrar o Senhor, mitológico. Fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próximo. Próximo. 2000 anos. Morre geração, entra geração, morre geração, e a mesma coisa sendo pregada na cabeça das pessoas. E o Jesus não volta, não vai voltar. Jamais voltará. Você irá morrer bem velhinho, espero que viva bastante, esperando o seu Jesus na sua cadeira de balanço, e ele jamais voltará, tá bom? Coríntios capítulo 7, versículo 29 e 31. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, pelo que, adoravante, os que têm mulher, sejam como se não tivessem, os que choram, como se não chorassem, os que folgam como se não folgassem, os que compram como se não comprassem, os que usam deste mundo como se dele não usassem em absoluto, porque a aparência deste mundo passa. Isso aqui entra numa contradição tremenda com os religiosos. Por quê? Porque o religioso, ele é muito apegado a bens, sim. Pede o tempo todo bênçãos, as bênçãos é de dinheiro, compra um carro, bota o nome lá, compra em 200 prestações, bota o nome lá, foi Deus quem me deu, eu nunca encontrei uma concessionária de Deus, ele mesmo lá despachando, tá? Agora, se você não pagar a prestação, pode ter certeza, meu amigo, que o seu Deus vai tomar seu carro, viu? E aqui o cristão é muito apegado a dinheiro, aquela coisa de não junte tesouro na terra, tá? Isso aí não funciona com crente não funciona com cristão não. Porque o que o cristão mais procura na religião são duas coisas: saúde e dinheiro. A primeira, saúde. Por que você implora, pede a um Deus para ser curado se você sabe que quando morrer vai para um lugar melhor? Dinheiro. Por que você pede dinheiro, você pede riqueza, bens materiais, se aqui diz que a aparência deste mundo passa? Que não junte tesouro na terra. Por que, cristão? Me responde isso. Pode não, né, bestinha? João, capítulo 5, versículo 25. Vem a hora, e agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Olha, vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Né? Romanos, capítulo 16, versículo 30. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos seus pés. Veja aí, o Deus de paz, que de paz não tem nada. Primeiramente que ele próprio criou um inimigo para ele mesmo, tá? Ele poderia ter evitado tudo isso quando criou lá, na sua onisciência, tá? Fajuta, mas ele não criou. A onisciência é essa desmentida desde a própria Gênesis, quando ele só tem duas pessoas no mundo e ele procura Adão. Adão, onde tu estás? Com duas pessoas supostamente que existiam no mundo. Prosseguindo, Pedro capítulo 3, versículos 3 e 4. Nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria, andando segundo suas concupiscências e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Isso aqui é uma armadilha bíblica. Entenda, meu amigo, quando escreveram isso aqui, lá nos concílios, quando colocaram isso na Bíblia, nos concílios, foi para te manter preso, para quando você tentar fugir, quando você escutar pessoas como eu, como céticos, agnósticos, deístas,
né? Como livres pensadores, ateus, falando a verdade, esclarecendo os textos bíblicos, você vai achar que este texto aqui foi colocado justamente por causa de nós. Nós somos o demônio, tal, escarnecedores. Não, meu amigo, porque quando criaram essa Bíblia, ela foi tão bem manipulada que colocaram os textos, já porque naquela época haviam pessoas que contestavam. Então, para que não contestassem, colocaram esses textos, como se fosse uma própria palavra do Deus bíblico, o que não é, que isso é escrito por homens. Tá? Coríntios capítulo 10, versículo 11. Ora, tudo isto lhe sobreveio como figura, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Mais uma vez, os fins dos séculos, são 20 séculos, Jesus. 20 séculos. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá, até mesmo os que os transpassaram. Veja bem, o Jesus bíblico diz aqui, Apocalipse versículo 1, capítulo 7, eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá, até os mesmos que os transpassaram. Veja bem, ele está dizendo aqui que aqueles que supostamente pregaram ele na cruz, né? E que os transpassaram com a lança lá, e tá aquela coisa toda lá, eles estariam vivos para ver o Jesus voltar em cima de uma nuvem triunfal lá, né? Ou em cima do jumento alado dele. Né? Por sinal, o Maomé ele foi arrebatado em um jumento alado. Eu não sei se é coincidência, Bíblia. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14 e 15 diz: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Você viu aqui? Nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Essas pessoas achavam que ia estar vivas, esperando esse Jesus. Como de fato ainda hoje, cristãos são enganados, esperando por um ser que jamais voltará, meu amigo. Porque não existe, porque não foi para lugar nenhum. Mateus capítulo 26, versículo 64, respondeu-lhe Jesus: É como dissestes, contudo vos digo que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Em Mateus também aqui, capítulo 26, versículo 64, ele está dizendo, ó aqui, em breve o Filho do Homem, vereis em breve o Filho do Homem. Mais uma vez, Mateus capítulo 10, versículo 23, quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra cidade, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Isso aqui ele falou para os apóstolos dele, que os apóstolos não teriam nem acabado de percorrer a cidade de Israel. Faz 2000 anos, Jesus. Que cidade gigantesca é essa que, mesmo que os apóstolos não tivessem morrido, ainda não tinham percorrido a cidade? Mateus capítulo 16, versículo 27 e 28. Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os anjos e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. E em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem em seu reino. Deu para entender, amigão? Não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem em seu reino. Também está escrito isso em Marcos capítulo 8, versículo 38 e ao 9, versículo 38. Em Lucas também, versículo 9, do 26 ao 27. E para encerrar, vou encerrar com Mateus, capítulo 24, versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Você sabe que coisas são essas, cristão? Terremotos, maremotos, guerra, enchente, tsunami, fome, peste, guerra. Tudo que sempre aconteceu naquela época, crente. Você hoje se assusta quando vê um terremoto, quando vê um maremoto, por causa desses textos bíblicos, cara. Só que isso sempre aconteceu desde o começo dos tempos.
Desde o começo da Terra, do planeta Terra, é o homem que se coloca em lugares onde não deveria estar. E aí as coisas acontecem. Se você vai morar na beira de um rio, quando ele encher, ele vai invadir tua casa, cara. Isso não significa que Jesus está voltando por isso, não. Acorda, crente. Forte abraço a todos e até a próxima.